Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo de Reflexões de um Músico. Meu nome é Lator Pérez Batasha e hoje eu estou com um convidado que passou por várias áreas da música. Primeiro começou estudando teoria e piano, depois estudou violão clássico com Vital Medeiros, mas acabou se apaixonando pelo saxo. Ele é saxofonista, durante os anos 80 e 90 foi fundador e parte da banda Jazoeira. Hoje em dia é ativo na banda Dança das Cabeças, que vivem tocando em diversos lugares da região. Além disso, ele é psicólogo e se aposentou trabalhando na Fundação Casa. E além de tudo, é o cara mais sexy de Mogi das Cruzes. Hoje conosco, Luiz Guimarães. E aí, Aí, amigo? Como você tá? beleza? Tudo bem? Beleza. Muito obrigado por vir aqui ao podcast. Obrigado pelo convite. Você sabe que uma das perguntas que eu tenho para fazer para você, que quero refletir aqui contigo, é como foi essa vida de ser músico, artista e psicólogo? Como foi essa constante dualidade entre esses dois mundos que eu imagino muito que devem ter se complementado muito durante a vida toda, né? Em alguns momentos se complementaram, né? Em alguns momentos competiram entre si, você tendo que priorizar ora uma coisa, ora outra, né? Mas assim, é aquelas coisas que acabam acontecendo no decorrer da vida da gente. Eu sou de uma geração em que trabalhar com música era mais complicado do que é hoje, que ainda continua sendo, mas era mais complicado e a gente acabava optando por mais alguma outra coisa. E eu sempre gostei muito dessa área de psicologia também. E aí acabei me formando e seguindo também esse caminho e tendo que dividir com a música. A música sempre acompanhou paralelamente, né? Sempre esteve presente também. Claro. E hoje em dia, qual é a diferença que você vê? Claro que hoje acho que tem muita mais possibilidades, né, de fazer coisas acontecer de forma mais individual, sem ter que conhecer alguém em específico que tenha algum certo lugar de toma de decisões ou poder. Mas quais são as diferenças que você vê agora, com as possibilidades antes e agora com a música? Inclusive você sendo um músico das antigas e atual de agora, porque você é muito atual em todos os aspectos, né, da música. Assim, algumas diferenças tem, mas não sei se tem tantas diferenças assim. Por exemplo, para mim que sou um músico que procuro trabalhar mais na área de música instrumental, a década de 80, por exemplo, foi muito favorável para a gente, porque estava bombando a música instrumental no Brasil, estava tendo os festivais de jazz, Free Jazz Festival, essas coisas todas. Então abria um leque de possibilidades grande para quem estava trabalhando com essa área instrumental. Depois isso foi se diluindo, né? E hoje estamos aí. Hoje tem espaço para todo mundo, mas você precisa ir atrás do teu espaço. Você precisa buscar espaço onde o público goste do teu trabalho e que tenha as condições necessárias para você poder mostrar o teu trabalho com qualidade. Porque também não adianta você ir em qualquer lugar com qualquer equipamento, por exemplo, que você não consegue mostrar o que você está trabalhando. Eu, quando penso na banda de você, que é uma banda relativamente grande, né? São São várias. 5 pessoas. Claro, eu sempre penso o quão é difícil achar espaços para 5 pessoas, inclusive espaços onde também até o cachê seja justificativo para fazer, porque em geral não querem pagar o cachê proporcional que pagariam para uma pessoa, para um solista, que É, não multiplicam por 5 para pagar um cachê de uma banda em geral, né? sim. Essa é uma dificuldade. A gente tem dado sorte que a gente tem conseguido, por exemplo, trocar no Sesc, tocamos recentemente no Festival de Jazz de Guararema. Então são locais, o próprio Casarão da Memória em Suzano, que também que é um espaço que abriu as portas para a gente, principalmente no começo, e que oferece uma condição legal de você poder tocar e receber uma remuneração justa pelo que você está fazendo, né? Mas a dificuldade tem, porque os lugares geralmente são menores, você ainda tem a questão física, né, de você adaptar o espaço para 5 pessoas, 5 músicos com instrumentos, essa coisa toda, e a coisa da grana mesmo, né, que as pessoas sempre têm uma dificuldade de entender o custo que tem você ser músico. Eles acham que você chegou ali,
tocou e tudo bem. Ninguém sabe o que está por trás dessa apresentação. Tem muito trabalho, Uf, tem muito estudo, tem muito ensaio. Então é muita coisa. Não dá para você sair tocando por qualquer coisa também, porque aí não vale a pena. claro. E isso, como é a dinâmica com teu grupo, por exemplo? Discutem todo mundo junto e Sim. às vezes fica difícil em concordar, entrar em acordo. É difícil, porque você são 5 pessoas, 5 cabeças, né? Hum, Mas a gente tem dado sorte de conseguir conciliar as ideias e fazer com que a coisa caminhe, claro. entendeu? Então tá fluindo bem, tem fluído bem. É quase como se fosse um casamento de 5 pessoas, né? É um casamento de 5 pessoas. Total, claro, porque tem que estar alinhado, se É, não tem ninguém autoritário ali, não né? tem. É que existem características diferenciadas entre cada um de nós, né? Então, tem um que é mais atirado para falar, para querer colocar ideia, tem aquele que é mais receptivo às ideias e acaba concordando, achando que está legal e colabora para que a coisa dê certo. Então, e não pode, o que não pode ter, Lautaro, nesse trabalho de grupo, é competição Claro, entre as pessoas. A gente tem que imaginar e acreditar que o importante é o trabalho da banda, não é o trabalho individual meu, ou do claro. baterista, ou do baixista. Não existe isso. Ali não está para ninguém brilhar individualmente, ali está para brilhar a banda. Então tem que ter uma coesão. Claro, todo mundo tem que ter isso muito claro, que não é o Sim, ego da gente, né? E aí sim, na tua banda todo mundo tem isso já muito assimilado, né? tem. Claro. Graças a Deus tem dado certo. Senão não tem como trabalhar, É impossível. senão é na briga, É né? muito, é muito. Aí seria difícil. E o palco percebe, as pessoas percebem quando isso acontece no palco, né? Ah, com certeza. Eu me lembro que no festival anterior ao desse ano, do Jazz de Guararema, eu fui ver uma banda que me impactou muito, até acho que fiz um vídeo falando disso. Uma banda francesa. Eu assisti De- também. Então, cara, ai, como era o nome? Ah, eu não vou lembrar. Eu tinha muito presente o nome da banda porque eu comecei a escutá-la. Muito bons todos, né? Arrebentava. Muito. Uma música muito alternativa, né? Sim, Dava para sim, perceber que eram todos de conservatório e sim. tal. Mas uma coisa que me impactou muito dessa banda, que eu falei, nossa, como é lindo quando isso acontece, era ver o quanto eles se admiravam. Eu me lembro que acho que o baterista era como o líder da banda, Sim. e teve uma hora que o próprio batera saiu para escutar mais de perto o solo do pianista, e estava assim, apaixonado, como se fosse mais um público. E dava para perceber essa admiração de todos por Isso é todos. muito importante, meu. Fica tão lindo o show quando É, isso acontece, né, cara? é. Isso é legal porque isso reflete mesmo no trabalho, né? Um acaba querendo ajudar o outro, fazendo as coisas funcionarem cada vez melhor. Isso que é legal. Se não for dessa forma, Claro. não vinga, não adianta. E você, como é na tua banda? Você é mais aquele que quer botar uma ideia na mesa ou mais receptivo Eu a. coloco ideia. É você que coloca a Não, ideia? não só mas eu coloco. Eu gosto de estar. De propor? Até porque assim, na verdade essa banda, ela só teve uma alteração desde que a gente formou o Dança das Cabeças, que antigamente chamava Tietê Bossa Jazz, porque era uma banda que só tinha pessoas do Alto Tietê, e naquele momento inicial o repertório era bossa nova e temas de jazz mesmo. Então a gente acabou optando por esse nome. E era com outro baixista. Eu faço parte desde da fundação. E a gente, o baterista e o antigo baixista é que formamos, só que aí surgiu a pandemia. Hum, Então nós ficamos só conversando por videochamada e combinando as coisas. Eu que montei o primeiro repertório, que foi indicando as músicas e tal. Depois isso deslanchou, mas eu hum, sempre tenho essa coisa de querer também estar colocando. Acho que é claro. legal, né? Faz Sim, parte. sim. Antes de continuar com esse papo, não vai embora. Vou te falar sobre os nossos patrocinadores. E o primeiro deles é a CM Assessoria e Propaganda, uma empresa especializada na comunicação estratégica, na criação de conteúdo profissional e no posicionamento de marca. Se você precisa que a sua marca, seu empreendimento, teu negócio ou seu nome se posicione como uma autoridade nas redes sociais, é com a CM que você precisa falar. E o segundo patrocinador é Laut Cabeleireiro, um spa de cabelo com atendimento individual e personalizado,
um lugar para cuidar de você como um todo e não só do teu cabelo. Continuamos com o papo. E faz quantos anos que já existe a Então, banda? desde a pandemia. Tá, Porque quando a gente formou a banda, aconteceu a mais ou menos pandemia. 6 anos por aí. É, por aí, Tá, por aí. E da só hora. teve uma alteração que foi a saída de um baixista e a entrada do Will, que tá agora com a gente. Claro, 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 muito bom. E você sabe que além de falar sobre música e sobre gestão também e como se organizar com banda e tal, e procurar espaço, tem uma coisa que eu quero muito conversar com você, que tem a ver com dois aspectos desse lado teu que é a psicologia, né? Como você é psicólogo, eu estou muito feliz de ter você aqui por muitas razões, mas também em especial porque você é psicólogo. Eu estava querendo muito trazer uma pessoa da área da saúde mental, porque eu sinto que, em geral, os artistas deixamos um pouco de lado a parte da saúde mental, principalmente quando somos tão exigentes, né? Quando a gente se exige muito. Eu venho muito do lado da música clássica, de me formei, né, em conservatório, universidade de música clássica e tal. Sempre lá existe essa ideia do músico romântico que tem que estudar até sangrar e quase na beira da lesão. E em geral a gente aprimora muito a nossa arte, deixando inclusive em detrimento da saúde mental, né? Com essa questão do perfeccionismo e tal. Então, eu queria saber o que você tem para falar para nós sobre esse lado da saúde mental, do cuidado e tal, para artistas principalmente, você sendo as duas coisas, sabe? Aham. É, eu acho que, bom, assim, não é uma característica inerente só aos músicos, né? Essa questão. Isso vale para, acho que para todo mundo. As pessoas acabam deixando de lado essa questão do cuidado com a sua parte emocional, né? Psicológica. Sempre isso fica meio segundo plano. Só quando a coisa aperta muito é que alguém pede help. Mas assim, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é justamente isso, é conseguir entender quais são os limites que a gente pode chegar, para não ultrapassar muito, porque senão você acaba, que nem você falou, você chega num estágio de se dedicar tanto àquilo, porque você quer a perfeição, e você vai se deixando de lado as outras coisas. Só que essas outras coisas vão atrapalhar o teu desenvolvimento enquanto músico, porque se você não estiver bem, não estiver equilibrado, não estiver legal, isso vai refletir negativamente na sua arte. Isso não tem jeito. Agora, para músico, para artista em geral, é mais difícil, eu acho, porque a gente já está num limiar ali, né, da coisa. O nosso trabalho não é uma coisa racional. Ela é totalmente intuitiva também, apesar de ter a questão do estudo, da técnica, que é racional, mas o resto, ou grande parte do nosso trabalho é intuitivo. Então a gente tem que estar com a cabeça, com o emocional legal para poder a coisa fluir bem. Senão a gente acaba se perdendo também. Você acha que o fato de que seja mais difícil para a gente é, é, é pelo fato, eu creio, né, que é pelo fato de que quando a gente vai estudar algo da qualquer arte, eu falo a saúde mental para o artista geral, a gente trabalha algo que eu acho que a diferença para e não é por botar o artista num patamar superior a ninguém, sino que eu acho que a gente não consegue se separar daquilo que faz, né? Tipo, eu imagino talvez um advogado que consiga se afastar mais do sujeito CPF Uhum. e estar mais com o CNPJ aí trabalhando. E acho que a gente, com o nosso trabalho, bota muito o corpo por inteiro, as emoções e tal. É por isso que você fala que para o artista é mais difícil manter essa. Então, porque você está o tempo inteiro envolvido com isso. A gente não bate o cartão, né? Chega às 5 da tarde, agora eu não sou mais músico, eu vou descansar agora. Isso não existe. O artista continua, a arte está ali o tempo inteiro. Você está andando na rua, de repente você tem uma ideia musical, aparece uma ideia, você fala, pô, legal isso aqui, vou fazer. Então, assim, a gente não se desliga. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Mas isso
Não tem jeito, isso vai ser assim mesmo, porque faz parte da nossa atividade. Não tem como se desvencilhar disso. E como você falou agora que a gente precisa entender os nossos limites. Como você acha que a gente pode entender esses limites? Como você acha que, ou quais ferramentas, ou até quais alarmes eh, nos avisam, opa, você está perto, porque eu acho que às vezes é difuso, né? Por Sim, exemplo, eu me encontro o tempo inteiro com voltar a repetir um padrão de comportamento de sobre excesso de atividades. E pum, volta para trás. E me sobrecarrego de novo pela vontade de fazer tanta coisa. E bom, volta para trás. E é como quase um pa, pa, padrão de comportamento. sim, Padrão, né? mas você já tem você apresenta o problema, mas você também já está apresentando a solução. E chega um momento que você fala, opa, recua um pouquinho, volta um pouquinho, espera. Então, é isso que a gente tem que ter, porque qual é o limite? Cada um tem o seu, mas assim, é o limite do confortável. Deixou de ser aquilo que você está fazendo, deixou de ser prazeroso, está te exigindo mais do que você poderia dar dando naquele momento, fala, pera um pouquinho, é hora de vamos dar uma respirada aí, vamos esperar um pouquinho, vamos desanuviar e depois a gente volta. É essa atenção que a gente precisa ter, porque se a gente se envolver e não começar a prestar atenção no que está acontecendo, a gente se perde no processo, né? Então, acho que esse fator que você mesmo coloca, opa, pera um pouquinho, para um pouquinho, acho que esse é o ponto. E quais eram as ferramentas que você tinha para você ligar os teus próprios alarmes? Boa pergunta. Eu Podemos acho, refletir junto agora, em vamos tempo refletir presente. juntos, Podemos porque ter tempo em silêncio igual. eu acho que eu sempre tive isso comigo, assim, essa coisa de estar se sentindo bem naquilo que eu estou fazendo. Enquanto eu estou me sentindo bem, eu acho que está dentro daquilo que é possível ser feito. Começou aquilo de gerar um certo estresse, aquilo está acarretando um desgaste desnecessário, é a hora que eu me ligava de falar, não, peraí, vamos parar um pouquinho, vamos dar um tempo, vamos fazer outra coisa, vamos dar uma descansada e tal. Porque senão você se perde mesmo, você fica o tempo inteiro alucinando na coisa do trabalho, de preciso fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que comigo foi mais ou menos isso mesmo, ter a consciência do meu limite, da onde, até onde eu podia ir e o momento que eu teria que dar uma parada. Acho que é esse que é o ponto. Mas não foi uma coisa trabalhada, de verdade falando, apesar de ser psicólogo, não foi um trabalho, foi uma coisa que aconteceu meio que espontaneamente. E você não, mas você eu justamente ia falar isso. Você não sentia que de repente, até quase inconscientemente, você falará com mais autoridade sobre o consciente, pré-consciente e consciente. eh, Talvez até inconscientemente o teu conhecimento sobre como funciona a nossa psique também ia Sim, refletir no teu não tenho comportamento? dúvida, não tenho Tá. dúvida. Mas eu digo assim, que não era totalmente consciente, que não era uma coisa que eu Não era parava para racional. analisar. Tá. Acontecia, mas certamente acontecia porque tinha toda essa formação, esse conhecimento que eu já tinha. Então isso ajudava a me induzir a ter essa válvula de controle. Que massa, né? É, É muito louco porque eu fico muito curioso de pensar como funciona a mente de um psicólogo que também é músico, porque isso, né, a nossa arte está tão envolvida com as nossas vivências, eh, e ter uma saúde mental para ter um bom fluir musical, artístico, né, é super necessário, né? Eu fico muito com a dúvida isso de como, mas eu sei que é difícil de explicar, né, como funciona agora, se a gente for pensar bem, assim, os grandes expoentes artísticos não tinham tantos lascados é, psicologicamente. Não sou geralmente um exemplo de saúde sempre mental, né? teve num limite entre a loucura e a lucidez, assim, Claro, né? Porque é uma área que realmente que é fantástica, né? Então, às vezes a gente acaba se perdendo nessa trajetória. claro. E, Mas interessante você conseguir ter a capacidade de transformar essa pseudo-loucura em sim, algo produtivo, claro. criativo. Se você consegue fazer isso, ótimo, as coisas dão certo.
Se você não consegue, aí fica mais complicado. Aí você acaba tendo o risco de se perder. Claro. Engraçado porque você sabe que nas minhas redes sociais eu gosto de falar todo mundo de louco, sabe? Mas nesse sentido, eu acho que todos somos meio loucos, assim, Sim, de ainda ter bem, ideias, mas ainda bem, ainda bem. como a gente fala em espanhol, a frase, a gente fala louco lindo. Quando a gente vê alguém que é um louco, mas louco maneiro, um louco legal, né? A gente fala, esse é um louco lindo. Porque a loucura dele é bela, a loucura dele é Aqui no Brasil linda. a gente fala maluco, beleza. Ah, Maluco Beleza, aí É, tá, cara. Ô, Maluco Beleza, muito bom saber é, essa gíria daqui. aham, É mais ou menos por aí, né? é. É, você sabe que falando do que você estava conversando agora, veio uma coisa na minha cabeça com respeito, eu lembrei, a essa linha um pouco difusa, para mim, às vezes, fico refletindo até onde ir. Sempre tem essas dúvidas, né? Já tá, mas até onde? Até que ponto? Com respeito a aquele não ter um, porque eu não concordo, inclusive fico até com muita raiva, até às vezes, porque sei o que geram de ruim essas ideias, quando vejo muito, principalmente um músico acadêmico, que prega essa ideia de sofrimento extremo para ser bom em algo, porque nessa influência desse pensamento, eu sei quanta gente se lasca no caminho, né? Não sinto que é um caminho eh, natural e saudável, e eu não creio que só dessa forma consiga se fazer arte da boa. Eu estou pregando muito uma frase que fala uma amiga aqui, inclusive no podcast, nos últimos tempos da minha vida, que é essa frase de não tem como competir com quem está se divertindo. Eu acho muito massa essa ideia filosófica de ir fluindo com as coisas, com o nosso trabalho, né, e os nossos sonhos, mas ao mesmo tempo tem uma parte nossa que tem que forçar as coisas para que aconteçam, né? Tipo, não, não acontece naturalmente um podcast. Assim, ah, caí num podcast e de repente a Aham, gente grava. Você tem que forçar sim. tudo que você precisa forçar para ter uma banda de 5 pessoas alinhadas e conseguir há 6 anos já estar tocando e tal. Não é só fluir natural. Igual que com o estudo, né? O estudo tem esse lado do sofrimento que acho que a filosofia fala um pouco isso também, não? O esforço traz como esse sofrimento, né? Como ir na academia. Na hora que você Sim. está puxando, hoje fui de manhã, eu queria chorar. Então, nessa hora, esse sofrimento tem que estar para obter o resultado. Então, eu sinto quando estou quebrando a cabeça estudando, que adoro, tem dentro da base de uma. Não quero me enrolar demais, mas é como que eu estou tentando pregar como uma bolha filosófica que envolva trabalhar com saúde mental e fluidez, mas dentro desse geral que envolve, tá, tô com fluidez e com natureza eh, e com saúde, dentro dessa sofro igual, porque sofro quando estou quebrando a cabeça Sim, para estudar algo, porque senão a gente não sim. chega a aprofundar em nada, né? Então, como que essa é às vezes a minha dúvida, mas até onde é válido esse esforço, até onde passa da linha, sabe? Então, mas assim, é o que você fala. Nada acontece, ninguém vai pegar um instrumento, por exemplo, por mais que a gente fale, mas fulano é um cara super intuitivo, ele pega o instrumento e sai tocando. A realidade não é É assim. mentira, A não existe realidade não isso. é assim. Você tem que, em algum momento, você tem que parar e se dedicar àquilo de alguma maneira, senão não vai acontecer. Por exemplo, como o trabalho da banda. A banda não chega em cima do palco, 5 pessoas, vamos lá, vamos tocar aquela, e toca. Não é assim que funciona. Putz, seria Claro. uma maravilha que fosse. Você sobe e toca. Não é assim. Você tem que ensaiar, você tem que discutir arranjo, você tem que ver quais são as melhores opções para você estar apresentando aquele trabalho. Isso não é uma. Agora, se você puder fazer isso se divertindo, é melhor você Hum. fazer isso de uma maneira. Porque você entende que é necessário fazer isso. Você entende que pelo menos uma vez por semana tem que reunir os 5 elementos da banda e ensaiar aquele repertório.
Se você entende isso, você ameniza uma coisa que poderia ser chata, que poderia ser uma coisa sofrível de você, pô, de novo, tem que ir lá, tem que repetir as músicas e tal. Não, vamos lá, cada vez que você vai fazer é uma possibilidade de você estar criando alguma coisa nova, tá fazendo, mas você tem que se dedicar. Como estudar individualmente. Puta, estudar escala, estudar no... você tem que agora você tem que saber por que você está fazendo isso, porque muita gente acho que sofre mais porque está fazendo aquilo de uma maneira puramente mecânica, sem saber onde é que isso vai estar te levando, o que que isso vai poder te possibilitar lá na frente. Quando você tem consciência disso, esse esforço fica menor, porque você sabe que tem um propósito ali na frente que isso vai ajudar. Então, agora, não tem jeito. Esse sofrimento é inerente a tudo, a qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que se preparar para fazer direito. E aí não tem jeito. Claro, total. Agora, o excesso, que nem você fala da sua área, que foi a área mais acadêmica de música, tem essa cobrança que é, às vezes, anormal, assim, de não, tem que ficar, fique 10 horas, deixa sangrar o dedo, deixa o lábio sangrar de tanto que tocou. É, Tem essas exigências. Eu acho que aí você precisa tomar cuidado, porque é um exagero. Eu acho que esse exagero também não leva a lugar nenhum. eu também, também. E continua muita gente pregando essas ideias, sabe? Sim, eu não comungo É. dessa ideia. Acho que você tem que se dedicar, tem que ter as horas de estudo, mas tem que ser dentro daquilo que é possível, você não se perder nisso também, porque senão a coisa fica uma loucura. Totalmente. E eu já vi, conheci tanta gente ir ficando no caminho, sabe, tentando. Fica. Por isso, particularmente, eu não comulgo com essas ideias, sino que tento lutar ativamente Ah, contra. Tipo, a mais alcance eu tenho de pessoas nas minhas redes de comunicação, mas eu quero me parar de mão frente a essas é. ideias, sabe? Agora, a pessoa não pode confundir, porque tem os dois lados. Tanto esse Uhum. lado não leva a nada, quanto aquele outro lado assim, não, É, tudo exato. bem, vou lá, toco meia horinha por dia, depois chega na hora, não toca também, não vai chegar, vai acabar ficando no meio do caminho também. Ainda mais hoje, eu acho que hoje tem muita gente tocando bem. Eu vejo muita gente tocando bem. Mogi é um celeiro de pessoas fantásticas, assim, tanto do ponto de vista da composição quanto da execução Uhum. instrumental. Então, assim, tem muita gente tocando bem hoje. Não dá para você chegar num lugar e tocar meia boca. Você não Uhum. vai conseguir, não vai a lugar nenhum desse jeito. Então, você precisa se dedicar a essa coisa, sem atravessar o limite do que é normal. Assim, Uhum. normal muito entre aspas aí. Claro, o que que seria normal, né, mano? É, É difícil é. definir. E cada um tem o seu limite. Tem gente que Claro, consegue estudar 4, 5 horas por dia e é relax. Tem gente que 2 horas é o limite, mas estuda sério as 2 claro. horas. Porque vai precisar, não tem jeito. Mas o mais importante na hora de estudo é que seja com qualidade, né? Que seja bem. Sim, Porque 3 horas totalmente desconectado, pensando em outra coisa, assistindo a TV. é. Inclusive tem até grandes. Eu me lembro que, não sei se Paco de Lucia e outro mais argentino falavam que estudava escala assistindo TV e tal, mas esses são excepcionais, né? Sim. Não são a regra. Mas eu sempre falo isso para os meus alunos, que às vezes se tem 5 minutos, igual, claro que é pouquíssimo, né? Mas se esse dia tem só 5, tenta que esses 5 sejam cada segundo Bem totalmente aproveitado. bem aproveitado e planificado. E faz diferença, né? Faz, Faz diferença porque a faz, nossa cabeça e a nossa faz. neuroplasticidade fica aí trampando, né? Sim, sim. É. Como é você no teu estudo em solitário? Eu sou bem disciplinado, assim, Sim? não tenho muita dificuldade, eu gosto de estudar, na verdade, assim, eu tenho meus horários durante o dia para fazer isso, Sim? tenho um espaço, felizmente, para poder fazer, então eu gosto de estudar, eu Quanto você gosto, estuda assim todos os dias? pelo menos umas 4 horas por dia, Sério? eu Caramba! estudo, porque Oxe. assim, o estudo envolve muita coisa, né, você É. tem coisas para fazer, tem técnica, no caso do sax, sonoridade, aí você, repertório, são várias coisas que Uhum. se você falar assim, em 1 hora eu dou conta de tudo, não dá. Se você só tem 1 hora, usa essa 1 hora, tudo Claro. bem. Mas se puder ir, é lógico que eu não fico as 4 horas Claro, não é seguidas, eu seguida, a gente divido esses partilha. períodos, mas eu tento fazer isso.
E como você divide essas 4 horas? Que tipo de trabalhos faz? Então, eu sempre separo por esses temas. Eu começo com sonoridade, faço exercício de sonoridade no sax, depois técnica de escalas, de intervalos, essas coisas. Depois pego o repertório, vou trabalhar repertório, improvisação, vou dividindo isso. Que maravilhoso, viu? É, a gente vai tentando, né? Dá para perceber que você é disciplinado, olhando para você fisicamente. Muito bom esse equilíbrio. É, É, disciplinado eu sou mesmo, eu sempre gostei de. mas em Aliás, geral, né? aliás, não é uma questão, não é nenhuma opção. É que eu não sei fazer de outro jeito, assim. Não, a hora que eu não marco horário, a hora que sobe o horário eu vou. Se eu deixo desse jeito, eu não faço. Porque eu fico perdido, assim, eu não. Então, assim, eu preciso ter. Bom, na parte da manhã é de tal hora eu vou estudar. Então eu sei que nesse momento eu não tenho nenhum outro compromisso. Claro, Eu tenho que fazer isso daí. Então isso me ajuda. Tem gente que não faz isso, tem gente que consegue fazer solto. Não, é a hora que der, eu vou e faço. E consegue fazer. Eu não, se eu não fizer isso, eu vou ficar o dia inteiro fazendo um monte de outras coisas, e quando eu ver claro, acabou o dia, eu não fiz o que tinha que fazer. claro, Então, para claro. mim, ajuda. Essa disciplina é uma questão que é necessária para mim. E durante teu trabalho de psicólogo também conseguia manter esse nível de estudo? Ah, era diferente, né? Era Hum, diferente, mas eu conseguia manter, assim, sempre, porque eram assuntos que me interessam, né? Então você acaba claro. se focando nisso. Que massa, que massa. É, e eu imagino quanto você tem consciência de quanto a arte faz bem, né, Nossa. para esse mundo, né? E eu imagino, gostaria, se você não se incomodar, se quiser, gostaria de que você compartilhasse conosco aqui, com todos, sobre a sua experiência trabalhando tantos anos, né, na Fundação Casa, e quem não souber, que está escutando, que não sabe o que é, se você quiser explicar o que é. E como foi isso, né? Estar lá, os aprendizados, deve ter inúmeros aprendizados e reflexões. E em que tipo de pessoa, tanto como músico, psicólogo, você foi se transformando de vivenciar estar tão perto desse lugar com galera tão necessitada, né? É. Bom, a Fundação Casa, hoje é Fundação Casa, antigamente chamada de FEBEM, né? Fundação do Bem-Estar do Menor. Na época eu entrei na fundação, assim, eu estava sem emprego, acabei prestando um concurso, falei, vou prestar, porque... E acabei passando e acabei sendo chamado, e a minha intenção era ficar 6 meses e sair fora, né? Quis o destino que eu me aposentasse lá, né? Acabei me envolvendo com uma série de coisas. Foi um período muito interessante, para mim foi muito interessante enquanto aprendizado. Difícil em alguns aspectos, porque é, imagina, eu tinha sido professor de yoga, dono de uma editora de livros que só publicava coisas do mundo natural, alimentação natural, vegetariana, ah, trabalhando com música. Aí caio num local onde Toda coisa você. linda, É, tudo bonita. coisas legais e você cai num universo complicadíssimo, né, de jovens que estão ali detidos porque cometeram atos infracionais. E eu sempre digo que para mim o mais difícil não foi trabalhar com os adolescentes. Com os adolescentes eu tinha tranquilidade para trabalhar com eles. O difícil é você trabalhar com o entorno, né, dos adolescentes, com as visões que as pessoas tinham, né? Eu dei muita sorte que quando eu entrei ainda era FEBEM, a barra era pesada, era um universo bem complicado. Logo em seguida houve uma mudança de administração, virou Fundação Casa e a filosofia mudou também nessa época. Então começaram a abrir outros centros com outras propostas, isso ajudou bastante. Mas foram momentos assim que às vezes tinha alguns embates mais complicados, porque a maneira de você enxergar o mundo, enxergar a realidade eram diferentes, né? Então, às vezes era mais sofrido. Mas foi uma experiência bem enriquecedora para mim. Qual foi a diferença
filosófica que incorporou a Fundação Casa? É justamente de parar de achar que você tem que tratar o adolescente como algo que está submetido a você e que você tem todo o poder sobre ele de qualquer forma, desde que ele cumpra aquilo que você acha que ele tem que cumprir. Então a coisa passou disso para você colocar o adolescente como protagonista da história dele mesmo. Então você ajudar ele, dar elementos para que ele possa refletir sobre as coisas que ele fez equivocadas, entender que ele está ali por uma opção errada que ele fez lá fora, mas que ele pode reverter essa situação. Isso é muito bonito falando, mas assim, é difícil você realmente fazer isso se as pessoas que são responsáveis para trabalhar isso com adolescente não acreditarem nisso. E grande parte não acreditava. Estava lá porque era funcionário, concursado, estava recebendo salário, mas não acreditava totalmente nisso. Então, teve momentos bem difíceis. Mas teve essa mudança, eu acho que mudou muito. Hoje eu não sei, porque agora eu estou fora, não sei como é que está. Mas deu uma melhorada significativamente, viu? A mudança foi bem visível, assim. Os adolescentes passaram a ter atividades, então eles tinham ensino formal, tinham oficinas de arte e cultura, tinha cursos profissionalizantes. Então isso foi ajudando a fazer com que ele entendesse. Agora, o difícil, Laut, dessa história que mais me marcava nisso, é você olhar para o adolescente e saber que ali ele está tendo uma estrutura que o Estado está dando para ele estudar, para ele se aperfeiçoar em algumas coisas, mas que quando ele vai embora, ele volta para a realidade dele, que é a comunidade que não tem nada, que normalmente a única secretaria que chega é a Secretaria de Segurança para poder prender, e que ele vai ter que lidar com isso. Então essa é a grande dificuldade, porque o Brasil ainda tem muitas essas questões, né? Que difícil, né? É. E são muitos aspectos tão complexos, né? Porque tem o estrutural, de dentro, de fora, tem o comportamental, o psicológico, os traumas, o que Sim. essa criança aprendeu, né? A gente Sim. já falou numa oportunidade anterior, né? Sobre quanto a gente é nós e o nosso contexto, né? Somos o que Sim. fazemos com o que fizeram de nós, né? Sim, exatamente, é bem isso, é bem isso. E aí você vê assim a falta de estrutura que existe em todos os sentidos, né? Familiar principalmente, que a maioria dos adolescentes que estão lá conhecem a mãe. O pai, a gente sempre brincava, quem é o pai dele é o pai ignorado, sempre era o pai ignorado, porque não sabia quem era. Então, e a mãe tendo que trabalhar para poder sobreviver com 5, 6 filhos dentro do barraco, porque eram barracos mesmo, e as crianças ao léu ali, tendo que se virar sozinha. É difícil se achar que algumas pessoas... A gente não gosta nem de vitimizar a pessoa, mas também não adianta querer glamourizar alguma coisa. Ah, não, se ele quiser, ele sai, ele luta, ele consegue. Teve um que conseguiu, teve um que conseguiu, no meio de quantos que não conseguiram, né? Então, assim, precisa ter um mínimo de estrutura para esperar que alguma coisa possa dar certo, senão é difícil. Isso é uma coisa que aí já obviamente a gente está encostando nas ideias políticas, né? Mas isso é uma coisa que me custa tanto entender que seja tão difícil de entender, né? Quando as pessoas que são mais de ideias mais meritocratas, mais de quem pode, quem é pobre porque quer, quem pode, tem outros, né? Ideias mais amigadas com a direita. Sim. E que a mim me parece tão, sem soar arrogante intelectualmente nem nada, me parece tão óbvio que a exceção a uma regra é quem explica a regra, né? Tipo, se você tem milhares de pessoas na comunidade e dessa sai uma, essa está explicando que a regra do que acontece, né? De que não é por um acaso que sai uma de 1 milhão, né? Me custa tanto que seja tão difícil de entender algo que me parece tão óbvio de entender. Que justamente todos esses problemas estruturais, além da falta de empatia, de que ninguém te assegura, ninguém te dá segurança ou certeza de que você, quem está assistindo nós,
seria a pessoa que você é se você tivesse nascido, por exemplo, num ambiente com muito menos amor, com muita mais violência, muitíssimo mais disfuncional, com uma violência estrutural e um contexto muito desfavorável, né? Tipo, ninguém me garante que eu não seria um delinquente agora, Ah, sabe? Se eu tivesse outro tipo de é, vida. eu sempre falava isso em tom de brincadeira, mas sério, assim, eu falei, se eu tivesse a realidade deles, eu ia ser pior que eles. Porque chega um momento que, assim, não tem muita saída, você tem que, Ah, é o que dá para fazer, é o que dá para fazer é aquilo ali, entendeu? E, mas assim, e também existe uma ilusão de que, assim, as pessoas falam assim, ah, mas que os adolescentes que estão internados são perigosíssimos. Imagina, 99% da população internada na fundação, pelo menos até o momento que eu saí, eram pequenos furtos e o que eles chamavam de traficante de droga, que era o menino que ficava na esquina com a maconha, para o playboy passar lá, pegar a maconha e tal. Então, a polícia de vez em quando ia lá e pegava o moleque e jogava na Fundação Casa. Mas assim, pessoas tranquilíssimas, tranquilíssimas. Não tinha, lógico, teve um ou outro caso que você fala, não, realmente esse daí tem problema. Esse, se a gente não cuidar, a coisa fica, claro. mas assim, mas não era a tônica geral, não era a realidade do todo. A maioria do que estava ali é porque assim, foi fazer o que dava para fazer. Não tinha outra estrutura, não tem nada em casa que pudesse ajudar. Precisava de dinheiro porque você ainda cresce sem estrutura e vendo um universo que fala, você precisa consumir, você precisa fazer isso para ser Uhum, legal, você precisa ter isso para ser legal. O cara vai vender maconha, vai fazer o que for possível, vai claro. roubar celular para poder vender depois. Não estou justificando nada disso, mas Uhum. é isso que acontece. Então, mas assim, a periculosidade da maioria deles ali era nenhuma, nesse sentido. E você quantos anos trabalhou na fundação? Ai, cara, foi de Só. 97 a 2023. Então, um monte de anos, e você tá, é legal você vir aqui a falar isso, porque você está falando com conhecimento de causa. E você acabou sendo diretor, né? Fui diretor de uma unidade por 4 anos. Então, você esteve muito ali dentro, no Sim, máximo de dentro que pode alguém estar, inclusive num lugar até de certa autoridade, de tentar sim. fazer. Não é que você está falando desde o achismo, desde o que você escuta no Instagram. Uhum. Você está falando com conhecimento de causa do percentual de pessoas que realmente eram perigosas lá e as que na verdade não eram, né? Sim, sim. É muito bom ouvir Ah, você mas falar isso. foi legal, foi uma experiência que eu não me arrependo de ter passado, não. Foi legal. Seguramente você se sentiu que se transformou também como ser humano Ah, para o não bem, tenha né? dúvida. Para melhor, Você né? consegue ver muita coisa que você, antes você não tinha tanta noção, tanta de como é essa realidade. Isso ajuda muito. E você tentava implementar arte lá dentro? Então, eu particularmente não. Eu, como músico, nunca trabalhei, mas as unidades todas tinham áreas de cultura lá dentro, Claro. de pintura, de música. O Projeto Guri, na Hum. minha época, trabalhava, atuava junto com a fundação. Então, tinham aulas de música, de teatro. E é incrível, você vê a molecada fazendo esse tipo de atividade, é incrível, né? É incrível. O Marco Guerra esteve aqui no podcast também e falava sobre isso, também sobre. Ele foi professor de teatro Foi, lá na foi. fundação. Ele também falava disso que você consegue despertar, né? Por isso é tão importante, né? O esporte e a arte. Não é por falar de uma frase montada, clichê. É tão importante o investimento em esporte e arte porque dá razão de ser, de Sim, existência para a vida sim, de pessoas. Você pode reencaminhar para lugares muito melhores a pessoas que não enxergavam outra coisa e de repente enxergam algo que dá sentido à própria existência, né? sim, sim. Eu acho que principalmente a arte, ela tem esse elemento transformador mesmo. É difícil você passar por alguma experiência artística sem se modificar. Acho que é difícil. Maior ou menor intensidade, mas se modifica. Acho que é inerente. Recém estava, antes de vir aqui, olha que engraçado, eu estava conversando com um grande amigo que a gente estava almoçando junto e temos grandes conversas, essas deliciosas, assim, meio Sim, filosóficas e tal. E eu contava para ele, cara, o quanto
a música, principalmente a arte da música, me atravessa, mas me arrebenta, cara, me arregaça, assim. Aí eu falava para ele que eu estava sentindo agora um momento da minha vida de uma hipersensibilidade com a vida inteira, com todo, com as coisas bonitas principalmente, mais por sorte, né? Eu falava para ele que eu sentia que esses tempos que como tivesse pegado a minha pele e rasgado e não tivesse uma cobertura que me cobrisse, Aham. totalmente vulnerável a sentir a sensibilidade da vida, dos amores, dos afetos. E eu falava para ele que o portal que me coloca nesse lugar, que me leva a esse lugar de hipersensibilidade é a música, mano. Cada vez que eu volto a conhecer novos artistas que me arrebentam, parece que um portal parece um lugar de hipersensibilidade que já é uma sensibilidade geral para tudo na vida. Para os afetos, para outras coisas, até para uma planta, para um gato, para... É muito incrível, mano. A arte tem essa capacidade, né? Bom, no meu caso também a música não é uma, assim, tem gente que é meio, é como se fossem dois universos. Ele está aqui e a música está em algum outro lugar que ele consegue passar, assim. Eu não consigo. A música me atravessa ou positivamente ou negativamente. Às vezes eu estou, por exemplo, no mercado fazendo uma compra, tem algo me irritando, aí quando eu vejo é a música que está tocando É, que não me agrada muito. Eu certo. não consigo ficar indiferente à música, Tá. não tem. Não tem. Se toca, estou fazendo alguma coisa, tocou uma música que eu gosto, que eu falo, nossa, eu não consigo não prestar atenção e não vivenciar aquilo, não tem jeito. Totalmente. Acontece a mesma coisa com pro lado bom e pro lado ruim. É, Sabe que uma coisa que me irrita é quando se utiliza a música como ruído de fundo. nossa, Coisa ruído que de não fundo é o termo. consigo. Não, eu não consigo. Além de que também tem esse lado que a gente até pode filosofar sobre o pânico ao silêncio que a sociedade tem, né? Que eu percebo que se precisa preencher o tempo inteiro. Até uma É, conversa. Inclusive, eu gosto das conversas pausadas, de escutar, de silenciar, de refletir e depois falar e tal. E eu estou tentando não ser apreensivo a sentir que no próprio programa tem que estar o tempo inteiro coisas soando, né? Letras sendo soadas e sim. palavras. Mas além desse pânico ao silêncio, eh, me parece tão molesto, tão atrapalhante que seja só um ruído de fundo, típica cena de estar, sei lá, no carro com uma galera e bota no som em um nível muito baixo que não dá para entender bem o que está Mas soando. precisa ter aquilo ali, Mas tá... né? ou galera que tem a TV ligada. Sim. Tem galera que eu conheço Sim. amigos que precisam ter a TV ligada. É. Não, mas a gente nota, inclusive, nos ambientes comerciais, né? Você chega em lugares com várias telas de televisão ligadas, ninguém está assistindo aquilo, eu não sei nem para que tá, mas tem que estar ali ligada com o som, para movimentar o som, não sei, uma coisa desconexa, sem sentido. E qual é a sua leitura de Luis como psicólogo? Qual é o teu análise dessa loucura? Porque para mim é uma loucura. Loucura da ruim, não la malucomereza. Então, eu costumo brincar assim que hoje não tem nem leitura mais, porque realmente eu me aposentei do psicólogo, entendeu? Assim, Você desligou aí, ainda que isso vai me perseguir pro resto da vida, porque a tua formação você não descarta. Agora eu não sou mais psicólogo e Claro. deixa pra lá. Deleta a pasta. É, não tem jeito, né? Mas eu não, como isso não me ocupa mais, eu, assim, hoje a única coisa que me ocupa mesmo é a música. Eu consegui, felizmente, chegar num ponto da vida onde eu consegui deixar de lado a questão do trabalho enquanto sobrevivência e agora fazer o trabalho pelo prazer de fazer o trabalho, entendeu? De fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é lidar com música. Então, hoje, se você me perguntar, eu só me ocupo, hoje eu só me sinto músico. Ainda que preciso estudar muito para me tornar um músico que eu espero chegar, mas assim, a gente nunca chega, né? A É, a gente gente sempre nunca chega. estuda e nunca chega. Mas felizmente tive essa sorte na vida. Cara, é muito interessante também falar contigo sobre.
essa etapa que você está agora na tua vida, gostaria que você aprofundasse, porque você é um muito bom exemplo de chegar, você, que além eu acho incrível, né? O teu aspecto físico é impressionante, né? Como bem você está com 67, você me falou, né? É, 67. tá me suando, né? Tipo, tá de brincadeira, 67 anos desse jeito, assim. E eu fico até impressionado porque você consegue ser moderno também. Tipo, você veste bonito, é malhado, é coqueto, é elegante e tal. E você é um bom exemplo de chegar aos 60 e passar e seguir estando super pleno, do mesmo jeito que posso estar eu, sabe? Com 33, que eu vou fazer agora segunda-feira. E é muito da hora você como exemplo de que dá para, obviamente, curtir muito bem e até mais, inclusive, se a gente consegue chegar com certa maior sapiência, sabedoria, todas as etapas da vida, né? Você é um exemplo de manter uma saúde em todos os aspectos, de uma tesão até pela vida e pela nossa paixão, né? Um pouco da sua visão, né? Agradeço Não, o é seu a olhar. realidade. Comente quem concorda comigo que o cara mais sexy de Mogi das Cruzes está aqui do meu lado. Deixa Que o comente sexy aí, saber deixa disso. os. Mas assim, eu não posso reclamar. Realmente assim, eu cheguei pelo menos com saúde, né, e disposição. Mas eu acho assim, Lautaro, eu acho que a gente chega todas as fases da vida são muito legais. Todas as fases são muito legais. Agora, você chega melhor lá na frente se você aproveitou bem aqui atrás, entendeu? Então, assim, eu sei, por mais difíceis que alguns momentos. Por exemplo, eu já fui bancário também, já trabalhei em banco, que é uma Uau, coisa que eu. Nossa, assim, não gosto, não gostava. Trabalhei por quase 10 anos no Banespa e tal. Trabalhei na Fundação Casa, que teve momentos difíceis, mas eu nunca deixei de me divertir fazendo as coisas que eu estava fazendo. Eu sempre procurava um jeito de me divertir de alguma maneira, entendeu? De dar risada, de achar engraçado as coisas. Então, acho que isso ajuda muito você chegar com mais disposição lá na frente. Porque se você encara a vida sempre como um sofrimento, é pesado, ai, que vida, é muito difícil, eu não gosto, isso atrapalha. Acho que isso atrapalha bastante. Então, eu dei sorte até nesse aspecto. Talvez geneticamente tive sorte de chegar com saúde nessa fase da vida e ainda tenho bastante coisa para fazer e espero poder fazer. não, com certeza. Mas eu também concordo com você que tem muito a ver com como a gente enxerga a vida. Porque eu percebo também galera de todas as faixas etárias, do de 20 até o de 70 falando, tô aqui na correria. Tá, quando termina? No Quando caixão? para. Claro, e para onde, sabe? Como, ou sempre no futuro, ou esperando que a felicidade venha quando aconteça Depois, certa sempre para coisa. depois. Ou deixo para. Ah, mas eu queria fazer isso aqui, mas eu deixo para depois. Sempre lá na frente vai vir um momento, e é muito engraçado isso, porque parece que ironicamente me dá a sensação de que todos sabemos que somos mortais, que somos finitos, mas na nossa prática parece que a gente não sabe na real. A gente parece que se identifica ou se percebe como infinito, como se a morte fosse alheia. Sabe? Como se não, outros sim vão morrer, eu não. Eu só Sim, pra, como sim. que na prática parecesse que fosse isso, que a gente se Não, auto-percebesse como, não. como infinito, né? Porque amanhã já eu faço, amanhã não. Isso parece filosofia barata, né? Mas é isso, assim. Ou você faz agora e vive agora, ou você está perdendo tempo, porque Claro. amanhã a gente não sabe, a gente não tem essa noção. Então, tem que vivenciar tudo de forma prazerosa, o máximo que for possível. Tentar fazer as coisas que você quer fazer, que você gosta de fazer, e tentar tirar proveito disso e ser feliz. É a única receita, talvez, de você chegar bem e continuar. Senão, fica difícil. E sabe que também, eu sinto que também o segredo, por falar de alguma forma, está em ter essa sensibilidade de saber enxergar a grandeza nas pequenas coisas, que parece uma também filosofia
como é, de geladeira. Ah, vamos pegar Aham, essa aqui. Mas eu realmente acredito nisso. Tipo, não sim, precisa ser que as grandes coisas, que também eu tô falando com esse amigo quando eu escuto muito por aí as pessoas se encontrar. É uma coisa que está me acontecendo ultimamente. Não sei se que você pensa disso. Mas às vezes quando vejo tanta dificuldade em encontrar o sentido da vida para muita gente, sem tentar ser pouco empático, cada um tem as nossas lutas, né? E as nossas dificuldades nesse plano. Mas eu sinto que há como um trasfondo de procurar esse sentido da nossa existência em coisas extraordinárias. E às vezes, para mim não, por exemplo, para mim justifica a minha existência amar alguém, sim. ter um amigo, tomar um café, escutar uma boa música que me faça chorar. Para mim já chegou com isso, já está muito justificada a minha existência, Com que me dá mais certeza, daquilo. com Não certeza. precisa ser algo É, mirabolante para falar, nossa, agora eu encontrei, porque senão quanta gente vai ter sentido pois nessa é. vida? O que você Então, é acha isso, não, disso? é exatamente isso. Outro dia eu estava comentando com um amigo meu que parece bobagem, mas eu sentado em casa, eu adoro tomar café, né? Aí eu sentei, peguei um café, tomei o café, fiquei olhando, falei, puxa vida, não precisa de mais nada. Naquele momento estava tudo muito pleno naquele momento. Aquele sentar ali e tomar aquele café era tudo que precisava, não precisava mais que isso. Então acho que é a gente poder desfrutar esses momentos, a gente estar presente nas coisas que a gente está fazendo, desfrutar delas. Acho que é isso que é importante, porque senão você fica sempre projetando, quando eu conseguir isso, quando eu fizer isso, esse quando pode não chegar. E Então mesmo que chegue, você vai querer outra, você vai projetar mais coisas, entendeu? Então, acho que assim, é isso que você falou, é você vivenciar as coisas que você está fazendo, ser feliz com aquilo que você está fazendo, porque senão não vale a pena, não tem sentido. totalmente. E além que, voltando a isso de que mesmo que chegue, se só vamos ser felizes quando chegue aquilo, e aí e todo o tempo que passou até chegar, não valeu? Pois é, perdeu Né? tudo, Claro. né? Perdeu tudo. Como você se sente nessa etapa da sua vida? Eu me sinto, eu realmente assim não posso me queixar, de verdade falando, assim, não é coisa piegas, dizer, É, não como é eu sou. demagogia, né? Não, não é, assim, realmente, se eu tô bem, eu não tenho, lógico, eu não sou, oh, não tenho grandes coisas, mas assim, tudo que eu tenho é o que eu preciso hoje, assim, dá para viver bem e fazendo as coisas que eu gosto, trabalhando com aquilo que eu mais gosto de fazer, convivendo com pessoas interessantes, isso que é legal também de você nesse meio que a gente está, você conhece muita gente interessante e você aprende com cada um. Então isso, meu, nossa, não tem preço para isso. Então, para mim é uma fase fantástica, Que bom, mano. Que fantástica. bom exemplo. E parabéns por esse percorrido tão rico e interessante, viu? Obrigado. Um, um, um exemplo e uma inspiração em vários aspectos, né? Não sei, aí eu já não sei. É, não, eu acho que sim, de fazer as coisas com fluidez, com saúde, com certo equilíbrio, né? Muito bom, cara. Sim, Muito obrigado por estar aqui no meu podcast, imagina, foi viu? um prazerzaço. Tomara ter se sentido bem, Muito bem. confortável. Obrigado, querido, viu? Obrigado você. E até uma Até próxima. a próxima. Gente, mais uma vez, um capítulo com uma pessoa muito genial. Vou ver se eu chego aos 67 e sou metade de sexy que esse cara aqui. Se vocês chegaram até aqui, eu agradeço muito vocês. Se vocês acham que esse programa, que esse projeto é bom para as pessoas, compartilhe. Comente o que você achou. Comente se você acha tudo que eu acho dele também. E siga ele nas redes sociais, que eu vou deixar aqui. Siga na banda dele também. Acompanhem esse trabalho. Siga meu Instagram também, que eu falo coisa legal por lá também, tá? E isso foi Reflexões de um Músico. Meu nome é Lautaro Pérez Batacha, com Luiz Guimarães. Vejo vocês no próximo capítulo, semana que vem.